Ação de alteração de regime de bens. Quando será cabível? Entrar com essa ação é a possibilidade de os cônjuges alterarem o regime de bens. Para tanto, devem obter autorização judicial por meio de petição conjunta e fundamentada, ressalvados os direitos de terceiros, e a forma simples e sucinta adotada pelo legislador ao tratar do assunto deixou em aberto algumas questões, das quais destacam duas. Primeiro, a norma se aplica a todas as pessoas casadas ou apenas os que se casarem sobre o novo Código Civil. Segundo, é possível alterar o regime de separação de bens quando imposto pela lei, conforme hipóteses previstas no artigo 1641 do Código Civil. Apesar de algumas posições em contrário, a jurisprudência vem se firmando no sentido de que é possível alteração do regime de bens de pessoas casadas sobre a égide do código anterior. Já a segunda questão se apresenta um pouco mais complicada. A princípio, a resposta formal deve ser negativa, afinal, a imposição do regime da separação de bens é exceção à regra geral, tirando dos cônjuges o direito de escolha, o que impede que requeiram sua alteração. Todavia, contrariando a posição doutrinária mais formal, a jurisprudência vem sistematicamente autorizando os autores essa alteração do regime de bens, nas 3 hipóteses previstas no artigo 1641 do Código. E qual a legislação aplicável? A ação de alteração de regime de bens encontra arrimo no parágrafo 2º do artigo 1639 do Código Civil, onde diz que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. E qual é o procedimento? A ação de alteração do regime de bens obedece o rito previsto para a chamada jurisdição voluntária, conforme o artigo 719 a 725 do Código de Processo Civil, com as alterações previstas no artigo 734 também do CPC, podendo o procedimento ser dessa forma resumido em primeiro, entrar com a petição inicial a ser firmada por ambos os cônjuges, onde o casal deve expor a razão do seu pedido, indicar expressamente todos os bens que possui, até então fazendo, se for o caso, proposta de partilha. Depois vai acontecer a intimação do Ministério Público para se manifestar no feito. Em seguida, vai ter a citação dos interessados a serem indicados pelo casal, e talvez credores e parceiros comerciais que podem vir a ser prejudicados pela alteração do regime de bens. Logo em seguida, terá a publicação de edital com o objetivo de dar conhecimento do pedido a terceiros interessados, não identificados. Em seguida, vai abrir prazo para contestação de 15 dias, conforme o artigo 721 do Código de Processo Civil. Depois vai ter audiência de instrução e julgamento, quando houver necessidade de prova oral. E, por fim, vem a sentença do juiz, que só pode sentenciar depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. E qual é o foro competente para a ação? Essa ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do casal. Na entrevista com o requerente, cliente, é importante você saber o quê? Com o objetivo de viabilizar o melhor resultado possível para os requerentes, o advogado deve conversar demoradamente com ele sobre o caso procurado, procurando obter respostas para as seguintes questões. Perguntar quando ocorreu o casamento. Depois, qual foi o regime adotado. 3. Por que desejam alteração do regime de bens. 4. Quais os bens possuem. 5. Como desejam fazer a partilha dos bens. 6. Saber se tem dívidas em aberto. 7. Se algum dos cônjuges está com o nome escrito no SPC Serasa. E, por fim, se algum dos cônjuges está sendo processado e também se eles têm alguma empresa, tá? A documentação necessária, anota aí. Os documentos para ajuizar essa ação serão os seguintes documentos. Documentos pessoais, como RG e CPF, certidão de casamento, comprovante de residência,
número de telefone e e-mail, pedir também o pacto antinupcial, se for existente, solicitar um documento de propriedade dos bens do casal, como, por exemplo, certidão de propriedade atualizada, notas fiscais, títulos de crédito, entre outros documentos que comprovem os bens. Pedir a certidão quanto às ações cíveis e criminais do cartório distribuidor da comarca onde residem e onde exercem suas atividades laborais. Esse documento vai demonstrar a existência ou não de pendências entre os interessados e entre todos que possam impedir a pretensão de alteração do regime de bens. E, por fim, pedir a certidão atualizada dos órgãos de proteção do consumidor, tais como SPC Serasa e também o cartório de protesto. Quais as provas que eu vou ter que formar nesse processo? Formalmente, este processo exige apenas que os cônjuges demonstrem a sua causa de pedir e o status atual do patrimônio e o respeito aos interessados, que, no caso, interesses de terceiros. Para tanto, podem fazer uso de oitiva de testemunhas, juntada de documentos e perícia contábil, se for necessário. Como definir o valor da causa? O valor da causa irá variar conforme a pretensão do casal. Por exemplo, se o casal deseja alterar o regime de bens de comunhão para separação de bens, haverá a necessidade da partilha dos bens existentes até então, sendo assim o valor total do patrimônio será a base para o valor da causa de forma geral. O valor da causa deve exprimir, em geral, o valor da causa deve exprimir o conteúdo econômico envolvido no caso. O casal ainda não possui bens, o valor deverá ser apenas estimativo em obediência à norma legal que determina a atribuição de valor a todas as ações conforme o artigo 291 do Código de Processo Civil. E o valor da causa irá variar conforme a pretensão do casal. Por exemplo, se o casal deseja alterar o regime de bens de comunhão para separação, haverá necessidade da partilha dos bens existentes até então. Sendo assim, o valor total do patrimônio será a base para o valor da causa de forma geral. O valor da causa deve exprimir o conteúdo econômico envolvido. No caso do casal ainda não possuir bens, o valor deverá ser apenas estimativo, tá? Em obediência à norma, como eu já falei anteriormente. Então, para esse caso, vocês sempre atentem à norma geral de todas as ações, que, como eu já disse, o artigo 291. As custas processuais e despesas. Não constando na petição inicial requerimento de justiça gratuita, conforme o artigo 99 do CPC, os requerentes devem, antes de ajuizar a ação, proceder ao recolhimento das custas processuais que, em regra, envolvem a taxa judiciária e o valor devido pela juntada do mandato judicial. No caso de haver necessidade de citação de interessados, conforme o artigo 721 do Código de Processo Civil, deverá também ser recolhido o valor das diligências do oficial de justiça. De uma maneira geral, os valores dessas custas variam de estado para estado. Sendo assim, o advogado que tiver dúvidas sobre o seu montante e forma de recolhimento deve consultar a subseção da OAB da sua comarca, tá? Algumas curiosidades sobre essa ação. A motivação do casal quase sempre terá natureza subjetiva para entrar com essa ação. Por exemplo, eles têm medo quanto a futuros compromissos a serem assumidos por um dos cônjuges, ou a abertura de uma firma comercial. Então, demanda do advogado muito cuidado ao descrever os fatos na hora de propor essa ação. Um outro ponto é que a mudança de um regime mais geral para outro mais restrito é bem comum para essas ações, como, por exemplo, a comunhão universal de bens, alterar para comunhão parcial ou separação de bens.